Boa tarde, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas de literatura, tá? Aula 15. A gente vai estar iniciando aprofundando um pouco mais sobre o modernismo, tá? Lembrando que vai ficar faltando o capítulo 16 e 17, que a gente vai estar explicando eles quando retornarmos do recesso, tá bom? Das férias, porque não deu para fechar. Como o terceiro ano são muitos capítulos, a gente não conseguiu fechar eles, mas assim que a gente retornar, a gente conclui o nosso livro 4, ok? Então, nesse capítulo é a aula 15, a Semana de Arte Moderna e a primeira fase do modernismo. O modernismo brasileiro iniciou-se em fevereiro de 1922, que foi o mesmo período de quê? Um dos maiores eventos ocorridos em São Paulo nesse período, que foi a Semana de Arte Moderna, que é considerado o início, né? O movimento precursor do modernismo no Brasil. Essa Semana de Arte Moderna ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Esse movimento, o modernismo, ele visava instaurar um espírito novo, ou seja, o modernismo, ele tinha como objetivo quebrar, entendeu? Essas barreiras. Ele tinha como objetivo inovar na arte e na literatura. A arte, ela seguia sempre aquele mesmo caminho, né? Aquela coisa assim, né, de acordo com a escola literária, tinha um determinado padrão. Ah, os poemas têm que ser escritos assim, todos em soneto, tem que ser desse jeito, a pintura tem que ser assim. Então, o modernismo, ele veio, entendeu, como uma oposição a todas essas outras escolas literárias que tinham várias normas, várias regras dentro das suas produções, tá? Como o nome já diz, modernismo é algo novo, é algo diferente, é algo moderno. E a gente percebeu isso lá nas nossas vanguardas, lembram? Que a gente estudou o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo. O dadaísmo é um tipo de arte mais diferente e estranha que existe, né? Por isso que o nome já diz, né? É sem sentido, o significado do dadaísmo, que é uma arte sem sentido. É algo realmente que você fica, entendeu? Perdido, não tem nada a ver. Então, isso é o propósito do modernismo. No ano de 1914, após ter experimentado a arte expressionista na Escola de Belas Artes em Berlim, Anita Malfatti retornou ao Brasil e trouxe consigo as inovações da vanguarda. A partir daí, iniciou várias, né, mudanças no cenário artístico da época. Então, Anita Malfatti, quando ela retornou, né, da Alemanha, de Berlim, ela veio com esse novo espírito, né, com essa forma diferente e inovadora de produzir. Então, ela trouxe para o Brasil. Podemos até dizer que ela foi uma das primeiras percursoras do movimento modernista, porque ela foi a que começou a fazer essas exposições dessas pinturas totalmente diferentes, entendeu? Praticamente sem sentido, né? Aquelas obras livres mesmo. A gente poderia dizer o quê? São obras livres. A pessoa escreve, pinta, faz do jeito que ela achar que deve, né? Tem até uma obra de Anitta, que no livro de vocês tem, que é uma mulher de cabelos verdes. Então, são obras que a pessoa fica que foge dos padrões comuns, normal, né? Que a arte propõe. Então, a exposição dela, a gente percebe que foi também em 1917, né? 5 anos antes do início da Semana de Arte Moderna, quando o modernismo ele realmente começou a ter êxito. Então, a Anita Malfatti ela é uma das principais percussoras do movimento modernista no Brasil, né? E essa exposição dela, dos quadros de Anitta, desencadeou inúmeras reações, dentre as quais Monteiro Lobato, que publicou um artigo no Jornal de São Paulo, né? E esse artigo que Monteiro Lobato publicou, ele criticava essa arte de Anitta, essas pinturas de Anitta, né? O artigo que tem como título Paranoia ou Mistificação. Esse artigo, ele fazia várias críticas à autora.
Isso fez com que a qualidade do trabalho de Anitta fosse contestado pelo público. Tipo assim, Monteiro Lobato publicou e começou a denegrir, entendeu? Falar mal, começou a rebaixar o trabalho, né, de Anitta. E isso fez com que muitas pessoas que tinham comprado, né, suas pinturas, suas telas, devolvessem. Porque as pessoas começaram a ir na onda dele, entendeu? A observar as críticas dele. Monteiro Lobato, a gente sabe, é um grande autor, né? Um dos maiores autores também da nossa literatura. E aquelas duras críticas que ele fez, né, refletiu de modo muito negativo na vida, né, pessoal e artística de Anitta Malfatti. Esse artigo, tanto é que traumatizou principalmente ela, né, prejudicando a evolução artística. Após a publicação do texto, ela teve o quê? Como eu falei, vários quadros devolvidos. Como meio de defesa, inúmeros autores, né, modernistas, começaram a ficar do lado de Anitta, começaram a defender Anitta, Oswald de Andrade, né, que são esses autores aí desse período. Eles começaram, tipo, como a gente fala, tomaram as dores dela e começaram a defender ela e as suas obras, né? Porque esses autores aí, que são autores modernistas também, eles já tinham essa mente aberta, né, para essa inovação. Então, para eles, aquilo ali era algo que já estava até premeditado por eles mesmos, algo que eles já estavam em mente fazer, né, inovar dentro da literatura. Então, eles viram a Anitta como o quê? Ela foi a primeira que deu o quê? A cara a tapa, a primeira que arriscou, entendeu? Então a gente pode dizer que ela é uma das principais, né, autoras, pintoras dessa fase. Então, a gente tem o quê? A primeira fase do modernismo. Essa fase ela é conhecida como fase heróica. Estendeu-se de 1922 a 1930, né? Durou 8 anos. Os artistas desse período eram influenciados pelas vanguardas europeias. Lembram das vanguardas que a gente estudou? Surrealismo, modernismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, né? Esses autores, eles buscavam uma renovação estética, levando em consideração os aspectos culturais da realidade brasileira, visando criar uma arte essencialmente nacional. A gente sabe que em vários momentos, em várias escolas literárias, a arte ela foge um pouco dos padrões nacional, né? Ela não aborda aquilo realmente que é só do país. E no modernismo, esses autores, eles buscavam principalmente, entendeu? Que essa arte fosse totalmente nacional, tá? Sem ter tanta influência de outras escolas, de outros países, né? Algo que fosse mais criado aqui, produzido aqui, entendeu? Sem ter muita referência do estrangeiro. Uma das principais características do movimento modernista constituiu no retorno às origens, né, pela busca da identidade nacional. Para isso, eles começaram a valorizar símbolos que remetiam à essência da cultura do Brasil, bem como a verdadeira língua brasileira. Por exemplo, a bandeira nacional mesmo, eles utilizavam muito, né, como símbolo de nacionalidade, de defesa do nacional, do país. E a língua brasileira, né, que era falada nas ruas pelo povo, aquela língua mesmo comum, a coloquial do dia a dia. Durante, pessoal, esse período do modernismo, surgiram várias o quê? Revistas e manifestos. Essas revistas e manifestos, eles tinham o objetivo de divulgar ainda mais, né, essas ideias modernistas. Porque, assim, quando houve a Semana de Arte Moderna, essa semana ela marcou São Paulo. Por quê? Porque os autores eles foram bastante vaiados. As pessoas elas não abraçaram de cara o modernismo. Eles estavam adaptados, acostumados com um tipo de literatura ali, seguindo um padrão, tudo organizadinho, tudo perfeitinho. Aí de uma hora para outra vem o quê? Uma literatura, uma escola totalmente oposta aos valores até então, né, vividos pelo aquele povo. Então, as, os poemas,
as pinturas, os textos. Os autores sofreram muito nesse período aí da Semana de Arte Moderna. Teve muitas vaias e não teve aceitação nenhuma. Então, a partir daí foi surgindo o quê? Revistas e manifestos que tinham o objetivo de divulgar, né, esse movimento, porque eles queriam de todo jeito colocar na cabeça das pessoas, abrir a mente das pessoas. Então, eles iam para um lado, iam para o outro, eles faziam o que fosse necessário. Esses manifestos, né, como a gente falou, era a divulgação, né, que foi instaurado com a Semana de Arte Moderna. Na produção literária, a gente tem quem? Mário de Andrade, né? Mário de Andrade é um dos maiores, né, intelectuais do século XX. Ele era conhecido como o Papa do Modernismo. Estreou na literatura em 1917 com o livro Há uma gota de sangue em cada poema. A poesia de Mário de Andrade tornou-se modernista a partir do livro Pauliceia Desvairada, publicado em 1922, ano, né, da Semana de Arte Moderna. Outro grande autor que se destacou também nessa primeira fase foi Oswald de Andrade. Ele foi o quê? O idealizador dos principais manifestos da estética. Ele era famoso pelas polêmicas, né, em que ele se envolvia, assim também pela ironia, o que conciliou a sua obra como uma movimentada vida social. Ele tinha uma vida bastante corrida, né? E a gente tem também, para finalizar, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele também é um marco na literatura e no modernismo. Inclusive, teve um poema dele chamado Os Sapos, que se você for ler, você fica, meu Deus, o que é isso? Perdido, né? Que foi um poema que foi lido lá na Semana de Arte Moderna e foi bastante, né? Ele falava o poema, eles falavam lá e a plateia participava, muitos vaiavam. Sei que foi um rebuliço nessa Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira, ele começou, né? Ele ficou doente, né, de tuberculose aos 18 anos. Ele participava dessas reuniões com esses outros colegas, né? Oswald, né, de Mário de Andrade, mas era mais à distância, né? Ele não ficava muito próximo, até porque a doença dele o debilitou bastante, tá? Mas ele foi um grande autor e esse poema Sapos é considerado como se fosse um hino, entendeu? Não tem assim, qual poema, como é que eu posso dizer? Que poderia marcar a Semana de Arte Moderna. A gente pode dizer que foi esse poema Sapos, de Manuel Bandeira, né? É um poema, me desculpe, mas muito sem sentido, muito feio mesmo, né? O autor é muito bom, mas o poema é ruim. Então é isso, pessoal. Aqui foi a nossa aula, tá bom? Quando a gente retornarmos do nosso recesso, né, das férias, eu vou estar continuando esse mesmo livro. Ficou faltando 16 e 17, tá bom? Qualquer dúvida de algum assunto, vocês podem mandar mensagem lá no nosso grupinho. Não precisa também responder a atividade agora. Se vocês quiserem, respondam, mas eu não vou nem exigir não, até porque esse capítulo não vai cair na prova, tá? Pois tchau e um abraço a todos.